Acho que o que nos traz aqui são as dores dos clientes, lamentando o inadimplemento público. E aí tu pode ter milhões de ruídos de comunicação que levam ao atraso no pagamento, levam ao prejuízo do fornecedor. E como é que fica essa situação? O que eu mais vejo na internet, ali passando no Instagram, é o órgão público sempre paga, transacionem com a administração pública, o pagamento é garantido, mas a gente vê que não é bem assim. Porque se eu não sei as regras ou se eu fico em dúvida sobre as regras, como é que eu vou ter argumentos contra a administração e argumentos robustos de fato? Deixar de punir o contratado público por uma irregularidade deve levar à punição do próprio fiscal do contrato que deixa de levantar a necessidade de punição. E aí você consegue diminuir todas essas lesões que ocorrem muitas vezes por desconhecimento de como o fluxo ocorre dentro da administração. Boas práticas no ciclo financeiro dos contratos públicos: empenho, liquidação, pagamento, recebimento provisório, recebimento definitivo, atestes, checklist de verificação na verificação do edital, durante as medições. Que providências devem ser executadas no acolhimento de contratos públicos? Quais as atividades do gestor do contrato, do ordenador de despesas, do fiscal administrativo, do fiscal técnico, do fiscal setorial, do fiscal requisitante? Como isso ocorre no universo das telecomunicações, das obras, das entregas de mercadorias, das prestações de serviços? Eu sou Carlos Bonamigo, coordenador do time de Direito Público da Garrasta Azul Advogados e também CEO aqui da nossa organização, e eu vou conversar sobre esses assuntos com a Caroline Oliveira, coordenadora do nosso time de licitações e contratos públicos, tem uma larga experiência na matéria. Espero que você goste. Esse vídeo vem nesse espírito de empoderar e de proteger contratados públicos a partir dessa história bonita desse carro-chefe que nós temos aqui na nossa organização. Espero que você goste. Carol, que legal a gente conversar de novo. Hoje a gente vai falar sobre boas práticas no ciclo financeiro dos contratos públicos. Acho que o que nos traz aqui são as dores dos clientes, lamentando o inadimplemento público. O que eu mais vejo na internet, ali passando no Instagram, é o órgão público sempre paga. Então, transacionem com a administração pública, o pagamento é garantido. Mas a gente vê que não é bem assim. Que grande tema, né, Carlos? Quantos dos nossos clientes apresentam tantas dores diárias para que a gente possa tentar ajudá-los e solucionar esse problema do inadimplemento? Que garantias os fornecedores de fato possuem? Eles conhecem isso? Acho que é a primeira pergunta que a gente pode se fazer quando a gente entra em contato com o cliente. O que eu vejo é que as garantias do contratado contra a administração pública são poucas. A não ser alguns contratos bem específicos de parcerias público-privadas e alguns outros gêneros, quando a gente fala do contrato ordinário mesmo, a administração pública tem inúmeras vantagens. A administração pública, ela não pode ter valores penhorados em execução. A administração pública, uma vez inscrita em serviços de proteção ao crédito, protestos, pouca relevância tem para eles, porque primeiro que as entidades federativas elas têm vários apontamentos, como regra geral, né? E os gestores públicos não se sentem responsabilizados por isso. Eu acho que a grande questão para se entender o relacionamento com a administração pública é que os incentivos dos gestores nem sempre são alinhados com o pagamento dos seus fornecedores. Nós estamos, por exemplo, em ano eleitoral. Nesse ano de 2024 vão ser eleitos os 5.000 e tantos prefeitos do Brasil. Em 2025, a situação dos créditos que os contratados públicos têm para receber das administrações municipais já vai ter mudado totalmente. Administrações pouco técnicas vão afirmar para os contratados: fica tranquilo, daqui para frente eu pago tudo, mas o que ficou para trás não é da nossa gestão, então eu não vou pagar. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Quantas vezes? Milhares de vezes. A mudança de gestão é sempre problemática, eu diria, né? Então, você precisa aliar uma mudança de cadeiras dentro da administração, então cabe ao fornecedor reinventar o diálogo dele com aquelas novas pessoas que vão estar trabalhando ali novamente e ali colocar de fato qual foi o serviço que ele executou, como era a gestão desse contrato para que todo mundo possa se adaptar. E aí tu pode ter milhões de ruídos de comunicação que levam ao atraso no pagamento, levam ao prejuízo do fornecedor. E como é que fica essa situação? Sim. E num contexto hostil,
em que esse inadimplemento público, quando acontece o pagamento, muitas vezes vem sem juros, correção monetária, sem multa nenhuma. Então, aquela proposta de equilíbrio econômico-financeiro que vai no contexto do pregão, da licitação, se desfaz ao longo do tempo. Muitos contratados públicos pagam para trabalhar para a administração pública com o sonho de que esses contratos robustos com a administração pública vão trazer um novo equilíbrio, levar essas empresas para outros patamares, e eles têm essa dor de cabeça. Eu acho que isso é muito importante e isso atrai muitos clientes para os nossos serviços aqui. A nossa experiência na cobrança do órgão público inadimplente, que vai de muitos anos, já criou vários serviços diferentes, né? Então a gente tem uma análise de crédito de órgãos públicos a partir de ferramentas de tecnologia que consomem os dados da contabilidade dos órgãos públicos. A gente tem a própria cobrança do órgão público inadimplente, a gente tem a cobrança contra organizações sociais, que tem um regime jurídico muito particular, tem esse universo aqui também, e tem esse outro universo que nos reúne aqui, que são as boas práticas no ciclo financeiro dos contratos públicos. Se tu me permitir, o que são essas boas práticas? Ora, quando nós vamos nos debruçar sobre o CAR, esse contas a receber desses clientes, ali a gente tem às vezes dezenas ou centenas de casos inadimplidos. Alguns com 1 ano, alguns com 2 anos ou 3 anos. O que caracteriza ali muitos casos com oportunidades perdidas? Oportunidades perdidas, assim, em muitos desses casos. Por quê? Porque quando o inadimplemento acontece, é porque alguma coisa errada aconteceu. Porque o direito financeiro público, ele regula de maneira tão minuciosa as etapas da despesa pública, desde o planejamento até a execução, depois a fiscalização e o controle. A contabilidade pública regula cada fato gerador contábil desse processo. O direito orçamentário regula cada uma dessas etapas e a gente vê isso permeado nas contas contábeis da administração. Tudo isso tão minuciosamente regulado, alguma ilegalidade aconteceu em alguma etapa desse processo, né? Então, eu vou começar com um exemplo. Retomando a questão de juros e correção monetária. Juros e correção monetária muitas vezes não está previsto no contrato que é assinado. Apesar de há muito tempo ser uma cláusula obrigatória dos contratos. O resultado disso é que muitos gestores públicos não se sentem obrigados a pagar juros e correção monetária. Porque não consta no contrato. Isso desafia a visão do próprio Tribunal de Contas, do Poder Judiciário, mas mesmo assim eles não pagam. Mostra como é difícil transacionar com a administração pública e como é importante o contratado público ter o regulamento debaixo do braço. Mas aqui eu trago um exemplo. A ausência de juros e correção monetária no contrato público, a gente vai depois perquirir os clientes. Tá, mas vocês têm a rotina de fazer a impugnação do contrato e dessa forma, da impugnação do edital, e dessa forma compelir a administração a entender que, opa, esse contratado público, ele conhece os seus direitos. Ele sabe quais são as suas prerrogativas. E por esse motivo, opa, vou tomar mais cuidado com esse contratado público aqui. Se eu tiver que escolher contra quem inadimplir, e daí aqui eu chamo a atenção de quem está assistindo. O inadimplemento público é uma forma de financiamento da administração pública. Sim. A administração pública, no calor do momento da falta de caixa, precisa escolher contra quem que ele vai inadimplir. Ele vai inadimplir os servidores públicos, a remuneração dos servidores públicos? Dificilmente, não vai querer. Ele vai inadimplir com os contratos que ele tem com bancos de investimentos, com o BID, com a própria União Federal? Não é a preferência, porque isso tem consequências para eles também. Então, o contratado público, ele é um alvo do inadimplemento público para fins de financiamento da própria administração. Então, no momento que a administração precisa inadimplir com um contratado público, ela vai escolher quem? Aquele contratado público que demonstra que não trabalha com regulamento debaixo do braço, não exige os seus direitos, suas prerrogativas, é um alvo. Contra ele, mais facilmente vai acontecer o inadimplemento público. Tu sabe, Carlos, que isso me faz refletir na época em que eu mesma trabalhei na administração e quantas vezes é um pensamento muito simples que acontece.
É claro que a administração tem consciência de que juros e correções monetárias, por exemplo, é uma cláusula obrigatória que tem que estar no contrato. Mas se em algum momento o fornecedor ele deixa de impugnar um edital, de fazer um esclarecimento, alguma coisa nesse sentido, é muito fácil, é muito comum, não é raro às vezes que nós estamos diante desse tipo de resposta de que se você não pediu no momento oportuno, que seria impugnar o edital, então agora é como se você não tivesse direito. Então não basta eu andar sobre aquele regulamento embaixo do braço, eu preciso fazer a todo momento e ter essa consciência enquanto fornecedor que no momento anterior à contratação, ali quando o edital é lançado, eu preciso verificar se todas aquelas cláusulas que são obrigatórias, elas estão ali, para que eu não me depare lá na frente com uma resposta simples da administração no sentido, você deveria ter pedido, e ali naquele momento você deixou de fazer. Eu acho que isso é uma percepção que eu tenho de muitos clientes, que esse direito não é colocado no momento em que ele tem que ser colocado, e aí diante do inadimplemento, ele vem ser perquirido, mas aí a administração diz não. E aí eu preciso ir para o judiciário, eu preciso ir para o Tribunal de Contas, o que gera ali um desperdício de tempo, de energia, sucessivamente. Então, é uma boa prática, na minha opinião, dentro do ciclo financeiro, sempre olhar para o edital e se perguntar. Está ali todos os critérios de medição? Está ali o prazo para pagamento? Está ali o prazo para reajuste? Está ali o prazo para alteração de contrato? Está ali para renovar o contrato? Quais são as cláusulas que extinguem o contrato? Tem juros e correção monetária para que a gente evite uma causa de inadimplemento, sabe? Porque se eu não sei as regras ou se eu fico em dúvida sobre as regras, como é que eu vou ter argumentos contra a administração e argumentos robustos de fato, né? Se o contratado público não tem esses prazos no contrato, ele submete aos sabores da administração. A administração pode ser mais razoável ou menos razoável, mas a administração, quando decide, esse ato administrativo ele tem uma presunção de regularidade, e até explicar que focinho de porco não é tomada nessa história, já se perde muito tempo. Então, principalmente na nova lei de licitações, em que ali as cláusulas obrigatórias elas mudam ligeiramente e alguns prazos constam lá como obrigatórios, mas não estão expressos. Isso chama atenção aqui, que isso é uma novidade, né, que a nova lei trouxe. Prazos de pagamento na lei anterior tinha 30 dias, prazo máximo. A nova lei deixou isso em aberto. Então eu preciso muito mais cautela na hora de analisar o edital. Porque nem sempre a pessoa que analisa o edital é aquela que vai executar aquele contrato junto à administração dentro da empresa. Então, esses dois colaboradores precisam se conectar para ver se, de fato, os prazos estão associados ao ciclo financeiro da execução do contrato dentro da empresa. Porque senão tudo pode se perder. E na hora que se perde, eu deixo, por exemplo, de enviar uma fatura dentro do prazo, meu prazo de pagamento ainda nem começou. Quando é que ele vai ocorrer? Então, essas informações muitas vezes não se conectam dentro da empresa, elas precisam estar conectadas. Então, aquele edital precisa de um olhar se de fato os prazos correspondem aos prazos internos. Se há uma congruência entre os prazos exigidos pela administração e os prazos internos da companhia. E aqui há muitas partes, muitos pedaços que se movem. Nós temos a administração, nós temos o setor de vendas do cliente. O setor de vendas provavelmente é quem vai estar se debruçando sobre o edital, mas não vai ser o setor de vendas, muitas vezes, que vai operacionalizar o início do contrato público ou a própria operação, raramente é. E depois o próprio financeiro que entra em campo só quando acontece o inadimplemento. Às vezes anos depois da licitação em si. E daí o setor financeiro levanta a mão e pergunta assim, tá, mas quais são os prazos da administração para fazer esse pagamento aqui? Não estão previstos no contrato. Ali uma oportunidade foi perdida. Porque se eu faço a impugnação do edital e faço constar esse prazo no contrato, a não observância do prazo, por exemplo, para a realização do recebimento definitivo, do recebimento do provisório do definitivo, da própria liquidação formal do empenho,
será uma ilegalidade cometida por alguns dos agentes públicos envolvidos no contrato. Pode ser do ordenador de despesas, pode ser do agente de contratação, pode ser pelo fiscal técnico, pode ser pelo fiscal administrativo, pode ser pelo fiscal setorial, pode ser do fiscal requisitante. Quando a gente pensa em telecomunicações, temos clientes desse meio de telecomunicações e tecnologia. Então, quando o financeiro entra em campo, oportunidades já foram perdidas. E aqui o que a gente está dizendo nessa primeira parte do nosso encontro é que uma parte relevante dessas oportunidades acontece no momento da análise do edital. No momento da análise para os pedidos de esclarecimento, para as impugnações, e uma vez perdida essa oportunidade não volta mais. Existirão outros pontos sensíveis, mas as oportunidades se perderiam e não se volta mais. Nasce aquela cultura, né, de que uma vez assinado o contrato, nada pode mais acontecer, e o que a administração fala é regra e acabou. Tem muito essa cultura, né, de não perquerir responsabilidades, não buscar por responsabilidades e achar que tudo que é falado, tudo que está ali é o que vale e pronto. Então, acho que muito desses agentes públicos, eles agem dessa forma e aí o fornecedor fica até certo ponto acuado. Então, por exemplo, se eu sou do setor financeiro da empresa e eu, oi, agente fiscal do contrato, tudo bem, eu queria saber se meu pagamento vai sair, por que está atrasado. E ele fala assim, mas vocês estão com um problema na fatura, tem pendência, vocês não me enviaram os documentos de habilitação. E o financeiro não sabe disso. Então, fica uma coisa meio difícil se eu não conheço as responsabilidades daquelas pessoas que eu vou falar, né? Então, é uma oportunidade também no edital olhar para isso, porque na hora que eu for contratar, eu preciso saber quem são os agentes da administração que eu vou dialogar. Quem é a pessoa responsável por diligenciar junto à administração, de responder requerimentos, de fazer solicitações em geral. Aqui tu toca num dos aspectos mais interessantes da nossa consultoria nessas boas práticas do ciclo financeiro dos contratos públicos, que é o preposto. A legislação cria essa figura de muitos anos do preposto, que ele é um super-homem. Ele é um super-homem porque ele concentra no diálogo com a administração questões comerciais, questões operacionais, questões financeiras. É o ponto focal da administração com relação a todas as questões daquele contrato. Se a administração se queixa por uma inexecução contratual, ele vai procurar o preposto. Se tiver alguma questão documental impedindo o pagamento, eles vão procurar o preposto. Se tiver uma questão vinculada à renovação do contrato, tem interesse ou não tem interesse de renovar, eles vão procurar o preposto. Então, uma fragilidade importante que nós notamos em muitos clientes onde nós prestamos esse serviço é uma má compreensão sobre qual é o papel do preposto e como que as diferentes áreas da companhia se relacionam com o preposto. Então, se a escolha da companhia é que o preposto ele tem uma inclinação comercial, ele é alguém do comercial, como que ele tomará conhecimento de dificuldades operacionais? Ou como que ele tomará conhecimento de dificuldades do ciclo financeiro do contrato? Ele precisará saber disso. E ele precisará saber como se comportar a partir desses gatilhos. Então, por exemplo, nós observamos clientes sendo punidos por inexecuções contratuais que são de culpa exclusiva da própria administração. Então, a administração impede que o contratado execute a sua parte do contrato. Mas esse fato jamais é formalizado nos autos do processo administrativo de fiscalização. Então, se eu preciso de tais informações para realizar a portabilidade de números, para poder fazer a instalação de softwares, ou para eu fazer a instalação de hardwares e eu preciso saber aonde que eles vão ser instalados, e são obstáculos impostos pela própria administração que me impedem de executar a minha parte do contrato, é uma boa prática que o preposto formalize isso para a administração, evitando até que troca de fiscais, férias de fiscais ou até trocas de gestões que não tenham essa memória, deixem eventualmente venham a punir a empresa, que é a companhia tenha defesas contra isso. Então isso no aspecto operacional. Já no aspecto financeiro, quando acontece o inadimplemento, onde que apita para o preposto a informação do inadimplemento para que ele possa dialogar com o gestor do contrato para superar esse desafio? São vários os casos em que a administração mesmo se descola da legislação e dialoga com vários integrantes diferentes da empresa. A gente sabe que isso acontece.
Segundo a legislação, não era para acontecer, mas a gente sabe que isso acontece. Agora, quando isso chega no financeiro, companhias de grande porte que nós observamos não têm estruturado nos seus sistemas para quem ligar. Aí entra a famosa necessidade das listas de verificações, né? E a gente dá um passinho aqui pro lado, talvez. Que antes de iniciar aquela atividade do contrato, é uma boa prática fazer uma reunião de acolhimento do cliente. Então, eu estou aqui, sou fornecedor e contratei com a administração X. É uma boa prática que eu, enquanto preposto da empresa, provoque o gestor do contrato, ou aquele que a gente tem diálogo naquele primeiro momento, e diga o seguinte: oi, vamos fazer uma reunião de alinhamento, vamos alinhar as expectativas da gestão desse contrato, quais são os prazos que nós precisamos cumprir, e aquele ali também é uma oportunidade de fazer a entrega da qualidade esperada pela administração, não só aquela escrita no edital. Então, vai ter administração que vai te dizer assim: eu prefiro que tu me entregue a nota fiscal tal dia, e aí venha acompanhados dos documentos de habilitação, e eu nem preciso te pedir isso. E ali você consegue acertar vários pontos que às vezes ficam ali no Ministério do Ar, porque aquela é uma relação nova. Então, além de estreitar o diálogo, você tem essa oportunidade de formalizar várias pequenas questões que, a longo prazo, vão fazer muita diferença e podem evitar inadimplementos, né? E aí você tem aquela chance de anotar todos os telefones, todos os e-mails dos responsáveis pelo ciclo financeiro, por pedidos de alteração, renovação, extinção e assim sucessivamente. Perfeito, perfeito. Eu acho que aqui a gente joga luz sobre um terceiro ingrediente. Nós falamos aqui rapidamente das rotinas e das listas de verificação no contexto da análise do edital. Nós falamos aqui rapidamente sobre as funções do preposto, e o preposto ele precisa de um treinamento específico, o preposto precisa ter rotinas específicas a partir de gatilhos, ele precisa se comunicar com os diferentes setores da companhia para poder agir de maneira assertiva a partir de determinados gatilhos. E agora a gente está falando de um terceiro item, um momento importante, que é o acolhimento do contrato. Então, uma coisa são as cláusulas obrigatórias do edital. Outra coisa é o contrato, uma vez assinado, e a internalização de informações relevantes para a execução contratual e para o ciclo financeiro do contrato. Na consultoria que nós fazemos para mapear os fluxos de trabalho da companhia, para inserir neles procedimentos e verificações que a gente sabe que vão evitar o inadimplemento público mais tarde, essa é a questão. Essa é a proposta de valor central do que a gente está conversando aqui agora. Evitar o inadimplemento. Isso vem casado com uma melhor experiência para os membros do time financeiro, comercial e operacional. E vem numa melhor experiência para o cliente poder público. Porque uma vez alinhadas essas expectativas no contexto da assinatura do contrato, a gente tem um outro momento. E veja, até pelo princípio da separação das funções, aquele que vai licitar, o pregoeiro, aquele que vai responder as impugnações, ele não necessariamente vai ser o servidor público que vai fazer o uso do serviço. Agora, quando a gente faz a contratação e a gente vai sentar com o time que vai fazer a fiscalização do contrato, eles sim são os clientes internos. Eles precisarão estar felizes com o serviço que a gente vai apresentar. Então esse contato inicial é importante. E não é à toa que a instrução normativa que regula serviços sensíveis prestados para a administração de tecnologia da informação e comunicações prevê como obrigatória essa reunião inaugural. Essa reunião inicial em que fiscal administrativo, fiscal técnico, fiscal setorial, fiscal requisitante, gestor do contrato vão estar sentados com o fornecedor para dizer, bom, e aí? Como que a coisa vai funcionar então? Com o alinhamento, só para concluir, com o alinhamento de prazos para recebimento definitivo, ateste, vai ter pré-faturamento ou não vai ter pré-faturamento? Não é todo contrato que tem pré-faturamento. Muitas vezes a administração pública exige receber qual é o valor e como que o contratado chegou nesse valor para depois autorizar a emissão da nota fiscal. E ali, eventualmente, ele vai até fazer questionamentos, vai contestar faturas de telecomunicação, por exemplo. Vai contestar a fatura. Até resolver essa contestação da fatura, o que acontece? E o que acontece com o valor incontroverso, que é outra inovação da nova lei de licitações. O pagamento do valor incontroverso
enquanto se discute os valores controvertidos, né? Então, só para empacotar, eu acho que fica claro a importância do momento do acolhimento do contrato e como essa consultoria de mapeamento desse fluxo de trabalho de vendas, preposto, acolhimento do contrato, depois operacional e financeiro, todo esse fluxo de trabalho, se ele não é bem encadeado com verificações ao longo desse processo, vai estourar no financeiro e vai resultar em inadimplemento público. Mas olha que bonito de visualizar tudo isso acontecendo, né? Indo numa tarde na administração, sentando com todo aquele setor, que é aquele que vai fazer o uso daquele serviço, e muitas vezes a gente tem que lembrar que o setor que vai fazer o uso daquele serviço, ele não conhece no detalhe como é que funciona o serviço, quais são algum tipo de impedimento que na prática eu, enquanto empresa, sei como é que funciona. Eu posso até antecipar que a gente pode ter problema em tais e tais coisas que não aparecem no edital. Porque quem licita, muitas vezes, precisa da empresa para dizer, mas não consegue agregar todas as informações ali do que é necessário para executar ou não, e isso se ajusta no decorrer do executando o contrato. Isso acontece, isso é comum. Né? Mas se a gente tiver o fluxo de informações alinhados, com certeza a gente vai evitar que lesões não ocorram, né? Ou que não ocorram e sejam de fato prejudiciais. Porque pode até impedimentos dentro do fluxo do contrato acontecem, a gente sabe que isso é assim, mas pode evitar o que é grave. Eu posso evitar não entender ali que eu tenho que cumprir um prazo e a administração espera que eu cumpra. Isso eu consigo alinhar numa reunião de alinhamento, de kick-off. Então, é muito bonito de ter isso alinhado. E eu acho, assim, que a nova lei abriu essa possibilidade, né? De você ter mais diálogo com a administração. E isso é muito rico. Porque antes isso não podia acontecer. Todo mundo ficava ali acuado. Então, não posso... Qual é o limite que eu posso conversar? Então, isso não ficava claro. Então, hoje, tem essa oportunidade e vai agregar, assim, ó... muito valor, porque vai trazer um monte de resolução alternativa que ninguém nunca viu. Então, a gente está dentro do momento de transição, né? De criar essas oportunidades, de tornar essas oportunidades acessíveis, normais, talvez. Então, acho que isso é muito bonito de se conversar nesse momento que a gente tem a nova lei vigente e em andamento, né? E essa transição, ela vai separar, em alguma medida, contratados públicos, não vou dizer bem organizados, mas que trabalham com o regulamento debaixo do braço, daqueles que simplesmente baixam a cabeça para a administração e se submetem. Esse é um contexto peculiar porque a administração ela é obrigada a punir o contratado público quando observa descumprimentos do contrato. Então, ao contrário do contrato privado, em que nós queremos manter um bom relacionamento entre os contratantes e, portanto, se o contratado ele deixa de executar algo da maneira ótima, eu posso relevar isso e, a bem do bom relacionamento de longo prazo, ignorar esse descumprimento e, com isso, fortalecer o relacionamento, motivar o contratado e ter ele mais energizado na prestação do serviço. Na administração pública isso é proibido. Deixar de punir o contratado público por uma irregularidade deve levar à punição do próprio fiscal do contrato que deixa de levantar a necessidade de punição. Então, isso nos coloca num ambiente árido, em que escreveu, não leu, o pau comeu. E o contratado, ele vai precisar estar atento a essas questões, né? Às vezes até com procedimentos, e daí agora a gente está falando já da execução do contrato, falamos já de como esses fluxos são importantes de maneira bem exemplificativa no edital, com o treinamento do preposto, no acolhimento do contrato, e agora a gente entra nesse fluxo de contratos e de medições, aqui a gente vai estar preocupado com as punições. Quantos são os casos que nós temos aqui dentro de casa de cobranças públicas de administrações que, por causa do atraso de poucos dias, multam o contratado e toda uma fatura de valor relevante fica retida de pagamento até o final de um processo administrativo que leva a uma punição de alguns milhares de reais, poucos, e é uma fatura de 600 mil reais, 700 mil reais que deixa de ser paga por causa disso. Esse quiprocó, como que o gestor
como que o contratado público vai interagir com isso para tirar o melhor resultado. Até a questão de, se eu sei que vou inadimplir, se eu sei que vou atrasar a entrega, será que eu posso fazer um pedido de dilação de prazo e em que circunstâncias? Porque uma vez não materializado o prazo ou conseguindo a dilação do prazo, a gente pode ali evitar uma punição. Ou, uma vez materializada uma vez materializado o atraso, há procedimentos para serem realizados para minorar isso. Aqui agora a gente começa a falar de resoluções alternativas de conflitos, como tu antecipou. Então todo esse fluxo de punições é um fluxo que precisa ser bem estruturado e ter gatilhos e listas de checklist de verificação para que o preposto ou o membro da companhia saiba como agir para ao longo do tempo diminuir as punições e melhorar os resultados, né? Outro ingrediente que eu coloco na mesa no bojo do acompanhamento do contrato é a complexidade das medições. Aqui, quando a gente vai falar de construção civil, isso é especialmente delicado. Essas medições, elas vão precisar ser feitas conforme determinados critérios que são previstos no termo de referência, no contrato, e eles vão acontecer mês a mês. Quando os prazos são perdidos nessas medições ao longo do tempo, as consequências disso podem ser gravíssimas. Daqui a pouco tu vai ter uma fatura emendando na outra e os atrasos vão se acumulando. Daqui a pouco a administração joga a coisa para cima e já não paga mais esse fornecedor. E esse fornecedor que fez as entregas no bojo da construção civil e não tem os atestes concluídos, e daí passa um ano, o canteiro, a obra, já se desfez. E o contratado público, que vai eventualmente até procurar o próprio Poder Judiciário para afirmar: trabalhei tantos meses, não me pagaram, um perito judicial que vai até o canteiro da obra não consegue discernir o que é e o que não é, principalmente porque essas perícias acontecem anos depois dos fatos. E o canteiro de obras, ele às vezes até já foi concluído por outra companhia, às vezes está lá jogado e depredado, né? E o contratado público fica com o pincel na mão. Então, há dois universos de preocupações aqui para mim. Tem a questão do órgão público não tem caixa e fica inadimplente. Agora, outra questão é o ato administrativo que reconhece o valor que é devido. Se a companhia não tem um fluxo de trabalho no seu setor financeiro, no seu setor operacional, que, a partir da perda do prazo da administração no ateste da obrigação, isso tem que ser um gatilho que exige providências por parte do contratado público. Ali, naquele momento, no dia seguinte do não ateste, isso deve ter uma bandeirinha vermelha grande ali para tudo e vamos ver essa questão financeira. Pelo menos até ficar definitivamente atestada a obrigação. Uma vez atestada a obrigação, isso é importante para o contratado público entender. Se está atestada a obrigação, ela está reconhecida lá como devida, houve a entrega conforme os critérios do contrato, do termo de referência e tudo mais, um obstáculo gigantesco é superado. Porque se há o ato administrativo que tem presunção de regularidade afirmando que houve a prestação, ainda que o pagamento não aconteça mais tarde, ainda que a própria liquidação do empenho não aconteça, o fato de já estar atestada aquela obrigação já permite outro grau de conforto quando eventualmente a gente precisa procurar o Poder Judiciário. Porque o ônus de demonstrar que aquele ateste não é adequado é da própria administração, e eles não vão fazer isso. Então, uma vez com os atestes, pelo menos eu contratado público, posso ter a tranquilidade que a discussão sobre ser devido ou não ser devido, ela já está em larga medida superada. Agora eu começo a me preocupar com empenho e com caixa. Então eu reforço uma última vez. Esse fluxo do ciclo financeiro do contrato público no que toca aos atestes, no que toca ao ter o empenho válido, fazer a entrega, ter o recebimento provisório, ter o recebimento definitivo, o ateste, a liquidação, a programação de desembolso, a ordem bancária, esse fluxo, ele deve ser acompanhado pelas rotinas da empresa. Alguém tem que estar de olho nisso. Alguém sempre tem que estar de olho nisso, porque olha como isso é super importante.
Vamos pegar um fornecimento de medicamento, tá? Eu vou lá e faço uma pronta entrega e ali eu preciso de um recebimento. E aí a administração ganha 2 dias para me dizer, não, vocês entregaram corretamente, quantidade, qualidade, tudo. Mas eu ainda tenho uma coisa que eu tenho que trocar todos os medicamentos se vencer em determinado prazo e a administração não usar. Se eu perco isso aqui, olha o prejuízo que vai me dar. Então eu tenho que estar com isso muito bem ali, com esse fluxo de informação muito bem alinhado, porque eu não posso perder. E é super importante, como tu disseste, eu cobrar a responsabilidade da administração. Se eu entreguei e eu não recebi o ateste, eu tenho uma irregularidade. Porque a falta do ateste implica falta de liquidação, implica não reconhecimento de execução de serviço. Lá na frente, o meu setor financeiro com certeza vai encontrar dificuldade de fazer uma cobrança se eu não proativamente indicar para o gestor com quem eu estiver conversando qual foi a data em que eu entreguei e a administração atestou, porque a gente também esbarra naquilo na perda de documentos dentro da administração. Então, a empresa precisa ser organizada, minimamente organizada para ter essas informações ali, nem que seja no sistema, a data foi essa, a entrega foi feita para fulano de tal, houve pendência na entrega, sim ou não, quando eu tive o ateste provisório, porque quem dá o ateste provisório é o fiscal do contrato, depois passa para o gestor do contrato que dá o ateste definitivo, e aí eu tenho liquidação. Se eu tenho liquidação, eu tenho uma dívida que é reconhecida, e aí a gente vai para um outro momento da marcha da despesa pública, que aí vai ter o pagamento, se meu empenho estiver também correto. Essa leitura de toda essa marcha da despesa pública, muitas vezes eu acho que dentro da empresa ela não fica bem visual, sabe? E isso impacta na hora da cobrança. Então eu preciso que o meu colaborador, ele, nessa marcha da despesa pública, ele saiba ler um empenho, o que é uma nota de empenho, qual é o número do empenho, se o empenho ali de fato está... correlaciona as informações do edital com o que ele está pedindo, porque às vezes o empenho pede mais do que pode entregar, e aí eu entrego mais e acabo incidindo em algum erro e a administração não tem como me pagar porque não licitou toda aquela quantidade, isso já aconteceu. Se eu tenho que entregar e eu não aviso o atraso com uma prévia do porquê que eu estou atrasando, a administração pode dizer, não, como é que tu tinha que me entregar dia 20, dia 19 tu me disse que tu não vai conseguir? Isso não pode acontecer. Eu preciso, se eu sei que eu não vou conseguir entregar, eu preciso avisar com 10 dias de antecedência, o mais rápido que eu puder, porque isso vai tornar o diálogo com a administração muito mais transparente, vai ficar mais difícil deles darem uma resposta conservadora até, né? E entrar num consenso. Exatamente. E esse ciclo financeiro do contrato público, que tem essas várias etapas, precisa ser monitorado, ele é muito desconhecido dos contratados públicos, né? Às vezes são companhias que eram muito pequenas e crescem e não atualizam as suas rotinas. Eu concordo que a questão da organização documental ela é crucial em qualquer questão de uma empresa privada e tudo mais, né? Agora, no que toca às rotinas do ciclo financeiro, isso se torna especialmente importante, especialmente delicado. Veja, por exemplo, aquele caso que nós nos debruçamos de um órgão público já inadimplente com o cliente, que dentro do prazo de 90 dias faz uma ordem de compra, emitindo um empenho de um valor muito impressionante. A gente estava falando ali de valores ali na ordem de 1,5 milhão. O que fazer numa hora dessas? Como contratado público? A administração devedora, mas com um contrato ainda válido, vigente, não suspenso pelo inadimplemento. E agora vem uma ordem de compra nessa proporção. Mas não termina aí. Que te obriga, né? Mas não termina aí. Daí a gente recebe a nota de empenho. Bom, tem que entregar. Se não entregar é pior. Vamos estruturar mecanismos para conseguir cobrar de maneira assertiva o já provável inadimplemento antes que ele se materialize. Quando nós nos preparamos fazer o envio das mercadorias, vamos conferir novamente o empenho cancelado. Então agora, outro grau de gravidade.
não só aquela administração está inadimplente, como a gente recebe a ordem de entrega, vai conferir o empenho e não está mais lá o empenho. Então, tu falou sobre a leitura do empenho, saber ler o empenho. Bom, quando eu recebo um empenho, eu vou me perguntar, se é uma entrega única, eu posso ter um empenho ordinário. O valor desse empenho ordinário ele corresponde ao valor da entrega que eu vou fazer. Essa já é uma primeira verificação. Agora, aí está junto a questão de buscar no portal de transparência se aquele empenho persiste válido, né? Então, veja como a questão, o diabo mora nos detalhes, as sutilezas que antecipam o inadimplemento, né? Então, tem vários prazos diferentes que é importante monitorar e vários saldos diferentes. Então, existe um contrato de valor X. Aqui, então, a gente tem um valor de saldo contratual. Esse saldo contratual precisa ser monitorado, porque se durante a execução do contrato a gente vê que o saldo contratual, ou seja, o valor daquela contratação previsto no contrato, não vai ser suficiente e esse saldo vai ser exaurido antes do final do contrato, isso é um gatilho para determinadas providências. Se isso não acontecer, provavelmente vai acontecer um inadimplemento. Mais do que isso, o contrato ele se submete a um ciclo contratual financeiro. Se eu estou iniciando um contrato em junho, eu vou ter junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, dentro do ano civil. Esse ano civil corresponde ao ciclo financeiro do orçamento público. O orçamento ele é anual. Então, esse orçamento anual aprovado para aquele ano tem créditos orçamentários. Cada vez que tu empenha, tu tira créditos orçamentários dessa conta. Então, o meu empenho, ele precisa necessariamente valer até o final do exercício. Ou seja, então, supondo que eu tenho um serviço de cessão de licenças de software. Essa despesa, em cada um dos meses, ela já é conhecida. Então, eu posso ter um empenho global. Esse empenho global, eu posso calcular se ele é suficiente até o final do ano. Se ele não for suficiente até o final do ano, novamente eu tenho como previsível o inadimplemento. Quando virar o ano, eu vou precisar pedir para a administração um novo empenho. O empenho daquele novo ano que começou. E, de novo, vou ter que verificar qual é o saldo de empenho disponível para aquele ano. Se eu tenho um serviço que eu não consigo precisar no mês a mês, antecipadamente qual é o valor que vai ser gasto, daí eu vou ter um empenho estimativo. Nesse empenho estimativo eu preciso também calcular. Se eu sei que mais ou menos eu vou gastar 100 mil reais por mês, e eu tenho 10 meses na minha frente, eu preciso ter 1 milhão de reais estimado nesse empenho. Se o empenho é de 800 mil, eu de novo sei que provavelmente aquele contrato vai ser inadimplido. Então, todos esses ciclos geram muitos inadimplementos para os contratados públicos. Todos eles evitáveis. Aqui que está o valor da tranquilidade da paz do espírito. A gente brinca, né? Qual que é a nossa missão aqui na Garrasta Azul? Simplificar o direito para que ele empodere e para que ele proteja, permitindo hora de sono para os clientes. Eu acho que isso está exatamente sobre isso que a gente está falando. Total, porque a empresa precisa definir quem é o responsável por validar o empenho. Chegou o empenho ali, então eu vou validar aquele empenho. Se eu já conheço que aquela é uma administração que não é uma boa pagadora, então que já daqui a pouco teve um empenho cancelado, que já tem um histórico nesse sentido, eu vou lá e vou ligar. Vou ver qual é o saldo orçamentário para aquele empenho, se de fato ele corresponde ao ciclo financeiro, aquela estimativa em 12 meses. E aí eu entro em contato com eles. Se eu percebo que eles estão empenhando sem orçamento, isso já é uma irregularidade. E aí o que vai acontecer? Eu preciso notificar a administração e não simplesmente deixar a coisa correr. Porque na hora de cobrar é muito mais difícil, mas eu posso daqui a pouco evitar e entregar, se eu consigo verificar que ali mora uma ilegalidade. Ou se de repente a empresa... isso muito acontece com ata de registro de preço. Ata de registro de preço geralmente são empenhos estimativos e eles vão fazendo vários ao longo de 12 meses e ali com quantidade máxima da ata ou com quantidades pequenas, né? E o que acontece? Eu começo a ter inadimplemento de uma parte, daí eu tenho uma segunda nota também com inadimplemento, recebo uma terceira com inadimplemento e não tomei nenhuma atitude. Eu tenho que pedir para suspender aquela ata porque eu não estou tendo pagamento.
Mas enquanto eu ficar recebendo os empenhos, eu vou ser obrigado, eu posso ser penalizado se eu não fizer a entrega e tudo. Então, isso precisa ter uma pessoa ali responsável para verificar o ciclo e para verificar se os empenhos são de fato válidos. E tomar todas as medidas necessárias para evitar. Se for a entrega, ok. Porque se eu peço a suspensão e a administração é omissa em me responder, eu preciso ir lá e cobrar essa resposta dela. Porque eu não posso, em hipótese nenhuma, deixar com que ela me demande sem que eu fale nada, sabendo que ela tem um histórico de inadimplemento. Né? Então, acho que isso é uma percepção que todo o setor de cobranças, os setores que são responsáveis pela execução do contrato deveriam ter. Dialoga com as responsabilidades do setor financeiro, do setor comercial e do setor de operações. Eu tenho para mim que as rotinas financeiras do ciclo do contrato público são tão desconhecidos até por essa divisão de competências. Não é claro se o cuidado com essas rotinas deve ser do setor comercial, que mantém um relacionamento vivo com o cliente, do operacional, que faz as entregas lá na ponta, ou do financeiro, que é quem recebe depois do inadimplemento materializado, né? Mas aqui a gente está exemplificando várias oportunidades, são muitas as outras, né? Mas várias oportunidades nesse ciclo financeiro. E aqui a gente pode até olhar para o encerramento, para a renovação e para o encerramento do contrato público, que novamente são pontos de tensão com a administração. Então veja, curiosamente, então a gente faz um contrato, esse contrato é um contrato de 1 ano, ele vai ser renovado, faltam 6 meses, faltando 6 meses para o contrato terminar, ele está vigente há 6 meses. Então, com 6 meses, na metade do contrato, eu já tenho que começar a dar os meus pulos para conseguir fazer a renovação do contrato. Se a administração não é zelosa na renovação do contrato e não inicia os procedimentos de renovação com 6 meses antes, a gente já pode colocar uma bandeirinha vermelha, pode ter problema aí. Eu diria que uma das causas mais dolorosas do inadimplemento público é o contrato que deixa de ser renovado. No dia seguinte do contrato não renovado, do vencimento desse contrato, existe uma decisão cruel a ser tomada pelo contratado público. Principalmente em clientes, como nós temos aqui dentro de casa, que atuam na área de saneamento, que atuam, então, fornecimento de água, fornecimento de esgoto, telecomunicações, segurança pública. Temos clientes que fazem o serviço de telecomunicação da própria SAMU, né? Energia elétrica, né? Todos esses serviços que muitas vezes são reputados como essenciais e que, portanto, o devedor pode ingressar na justiça para conseguir uma liminar para que, ainda que existente o inadimplemento, o contratado seja obrigado a cumprir o contrato nesse momento inexistente, informal. E aí a gente entra naquilo de despesas sem cobertura contratual, que é uma baita dor de cabeça para vários dos nossos clientes. Já tivemos casos emblemáticos em que, durante 5 anos, a renovação foi feita depois da vigência do contrato, do término da vigência. Então, todos os contratos, os termos aditivos posteriores foram extemporâneos. E aí, quando chegou na época do pagamento, mudou a gestão, que foi o que a gente falou ali, e um servidor novo disse assim, não, mas aqui a gente não tem contratação válida, porque o termo do contrato encerrou, não foi feito aditivo antes de terminar a vigência, então, portanto, ele não é válido, é extemporâneo, e eu não tenho como pagar essa despesa, porque ela não tem cobertura contratual. E aí, olha o problema, eu não só tenho que pedir um reconhecimento daquela dívida, como aquela dívida vai ser paga por um processo indenizatório, que a gente não vai ter um prazo para isso acontecer. Perfeitamente. É cruel. O contratado, sem a cobertura contratual, obrigado a prestar o serviço, se submetendo a um processo de indenização que nós sabemos que não será concluído em prazo razoável. Esse processo de indenização pode tranquilamente tomar anos. Porque ele pode ensejar vários outros processos de responsabilização de servidores que precisam encerrar para que o fornecedor possa, de fato, receber. Para ficar muito claro para quem
está cogitando contratar com a administração pública para quem tem essas dores. O processo de indenização, ele exige, em regra, as legislações locais de estados e dos municípios exigem que antes do pagamento do fornecedor seja apurada a responsabilidade do servidor que deu causa. Então, o servidor que deixou de fazer a renovação no momento adequado, ele vai ser investigado e eventualmente punido. O contratado, na maioria das vezes, vai receber só depois dessa apuração. Então, até por uma questão de espírito de corpo, a administração pública não tem o interesse de tocar para frente esses processos de indenização. E esses processos ficam parados. Não é à toa que aqui dentro do escritório nós precisamos ter um departamento com pessoas que atuam na atividade de gestão proativa de processos. Ou seja, fazer esses processos andar. Processo que fica parado 30 dias, 45 dias, 90 dias, 120 dias, 150 dias na mesa de alguém, isso não é razoável. Fere o direito fundamental à razoável duração do processo, que atende pessoas físicas e pessoas jurídicas. É um direito fundamental. Então, buscar avançar esses processos administrativos é indispensável para conseguir ter uma indenização que não demore anos e anos e mais anos. Agora, o pagamento tempestivo daquelas obrigações a gente sabe de início que já não vai acontecer. Então, o que fica aqui, olhando novamente para o fluxo financeiro, para as boas práticas do ciclo financeiro do contrato público, para essa consultoria que a gente dá com muito sucesso, de mapeamento dos processos, entender quais são as responsabilidades de cada um dos membros do financeiro, do comercial, do operacional, do cliente, para que, a partir do conhecimento desse fluxo de trabalho, a gente consiga fazer pequenas adaptações que não causem traumas no dia a dia da empresa. Porque mudar rotinas é mudar comportamentos, e humanos não mudam de comportamento com facilidade. O setor financeiro da empresa executa determinadas atividades de uma determinada forma há muitos anos. O setor de vendas, a mesma coisa. O setor operacional, a mesma coisa. Então, não é razoável e aumenta os nossos sucessos para evitar o inadimplemento compreender essas etapas do fluxo financeiro, do fluxo do cliente, para que a gente possa revisar listas de checklist de verificação a partir dessas oportunidades que a gente conhece a partir da nossa experiência na cobrança pública e na implementação dessas rotinas, e com isso, com o impacto menor possível nas atividades rotineiras do cliente, coletar esse valor e não deixar dinheiro na mesa. Não deixar dinheiro na mesa. Eu me lembro quando nós iniciamos esse processo com um grande cliente, e porque nós atuamos com metodologias ágeis e, portanto, nós queremos buscar casos concretos. Olhando para os casos concretos, o que aconteceu? Na primeira semana de trabalho, mudamos a interpretação sobre o que é a prescrição. Nesse cliente que tinha dezenas de milhares de reais a receber da administração pública ali, a gente já gerou um valor imenso para eles. Mudamos a compreensão sobre o que é o pedido de indenização e como realizar isso, e daí, de novo, conseguimos obter uma vantagem econômica de milhões muito relevante em uma semana, 2 semanas de trabalho, com metodologias ágeis. Que é excelente, né, Carlos? Porque nesse tipo de mentoria a gente consegue acessar ali as dores de cada um daqueles que participam da companhia. Então, é a dor do comercial, é a dor do operacional, é a dor do financeiro. E ali a gente consegue fazer com que eles trabalhem com transparência, joguem na mesa qual é o problema, inspecionem e façam uma adaptação rápido. Isso tudo acontece muito rápido, dúvidas novas vão surgindo e de novo a gente faz o mesmo processo. Então, como é bonito ver o crescimento, porque você consegue internalizar a compreensão de tudo que faz parte desse fluxo financeiro, e há uma mudança de conduta daquele que trata com a administração, porque não é tratar com uma outra empresa privada, é um diálogo diferente. O governo precisa de um diálogo diferente. É mais burocrático, é mais burocrático. Então você precisa andar com a legislação debaixo do braço e a todo momento criar oportunidades para você lembrar que você conhece os seus direitos. E aí você consegue atenuar e diminuir todas essas lesões que ocorrem muitas vezes por desconhecimento
de como o fluxo ocorre dentro da administração. Perfeitamente, perfeitamente. Eu acho que nós conseguimos percorrer todas as grandes etapas. Trouxemos vários exemplos e poderíamos ficar aqui muito tempo trazendo outros exemplos, né? A última mensagem que, da minha parte, eu gostaria de compartilhar, até com quem cogita a necessidade dentro da sua empresa de revisar esses fluxos financeiros para evitar o inadimplemento público, porque ele acontece, ele é doloroso. E o sistema jurídico ele está aí para proteger os nossos devedores, ao contrário dos relacionamentos privados, em que a gente consegue bloqueios em conta bancária e assim por diante. Na administração pública isso não existe. É que a mentalidade com a qual a gente se debruça sobre essas questões é crucial. Isso serve para o ciclo financeiro do contrato público, mas isso serve para todos os lados das companhias. Hoje, na gestão das empresas, na gestão das pessoas e no ambiente que nós temos de tecnologia, a transformação digital, em outras palavras, a transformação para uma mentalidade digital, de conseguir mais resultado com menos unidades de energia, ela é importante. O uso de metodologias ágeis para a gestão dos fluxos internos do trabalho das pessoas é hoje uma opção que traz uma série de vantagens. E isso fica claro nessas questões que a gente está tratando aqui agora. A metodologia ágil vai sugerir, preconizar que nós nos debrucemos sobre casos concretos, vendo problemas concretos, tirando deles quais são os obstáculos. A gente vai chamar isso de impedimentos, e como tu mesmo colocou, para cada impedimento o time vai discutir com transparência, inspecionar, adaptar a rotina. Essa nova rotina vai ser implementada, vai ser testada, vai ser observada. E à medida em que forem analisados em vários ciclos de trabalho que a gente chama de sprints, vários casos concretos de inadimplemento, vários fluxos de trabalhos, e a gente vai mapeando esses impedimentos. Na primeira semana a gente tem 3 impedimentos mapeados, na segunda semana a gente tem 8, na terceira semana a gente tem 12, depois a gente tem 14. E em cada sprint a gente olha para esses impedimentos, esses obstáculos, essas fricções do processo, e a cada sprint de trabalho a gente vai sugerindo melhorias. Numa sprint a gente consegue vencer um impedimento, na sprint seguinte mais um, e depois mais outro, e depois de 4 sprints, ou 8, ou 12, ou 15 sprints, a gente olha para trás e a gente vê que os fluxos estão profundamente alterados. Não de maneira dolorosa, mas de maneira cooperativa, quando a gente consegue instalar esse clima no time, na organização, né? Tu lidera um time muito importante aqui na Gasta Azul, que leva o nome de time ágil. Então é muito bonito ver esse trabalho que vocês fazem e como isso se desdobra nos clientes. E não é à toa que depois de os clientes conhecerem essas rotinas, eles pedem para dialogar conosco não sobre os serviços de advocacia, mas sobre os métodos de trabalho para os trabalhadores do conhecimento. E departamentos jurídicos de clientes pedem para conhecer os nossos fluxos de trabalho para eles próprios adaptarem as suas próprias rotinas, para buscar essas melhorias, né? E tem um ganho muito grande em trabalhar com menos ansiedade. Porque você consegue olhar um caso concreto, inspecionar aquele caso concreto e adaptar. Então, isso é como se eu desse pequenos passos firmes e fosse avançando. O que cria propriedade, o que cria ali segurança para quem é aquele colaborador. E não só o cumprimento de meta. Eu preciso reverter o inadimplemento. Então, eu crio uma metodologia para enfrentar esse assunto. E aí eu consigo gerar menos ansiedade para fazer um diálogo muito mais assertivo. Então, acho que esse é o grande ganho da metodologia ágil. E como isso é importante levar isso para as boas práticas do ciclo financeiro dos contratos. Com certeza. Que legal. Espero que quem esteja em casa tenha gostado desse papo. Eu adorei. Muito obrigado, Carol. E até a próxima. Se esse conteúdo gera valor para ti, não deixa de curtir o vídeo, compartilhar ele com outras pessoas, porque
Esse boca a boca ajuda muito o nosso canal e desenvolver a nossa missão de simplificar o direito. E segue o canal para ficar sabendo dos próximos conteúdos.